Muito bem, vamos então estudar a palavra de Deus. E vamos ver que Deus usou homens, pessoas como nós, na sua geração, pessoas com um dia de 24 horas, pessoas como diz o próprio Tiago a respeito de Elias. Ele diz, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas coisas que nós. E Elias orou. Elias foi um homem de oração. Elias foi um profeta de Deus. Elias experimentou coisas tremendas e maravilhosas na sua vida. Mas era um homem, uma pessoa, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E vamos ver que na escrita das Escrituras, na escrita da Bíblia, Deus usou homens. Deus usou pessoas limitadas, pessoas que se cansam, pessoas que têm suas emoções, pessoas que têm suas famílias, suas dificuldades, pessoas, homens. Vamos ver no programa de hoje Moisés. Olha o que a Bíblia nos diz em Deuteronômio, capítulo 34, do verso 10 ao 12. Diz assim: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e temíveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo. Aqui a palavra diz, nunca mais se levantou em Israel um homem como Moisés, que falava com Deus face a face. No capítulo 33 de Êxodo, a partir do versículo 7, nós encontramos um registro maravilhoso ali que nos mostra o segredo de Moisés. Nos mostra por que Moisés foi esse homem tão especial, esse homem que falava com Deus face a face. Diz lá o texto que todos os dias costumava Moisés, depois que estava ali guiando o povo no deserto, costumava Moisés tomar a tenda. Pegava aquela tenda que chamava a tenda da congregação e Moisés ia longe, fora do arraial. Moisés, as pessoas o olhavam pelas costas, quando ele saía bem cedinho, levando aquela tenda e indo fora do arraial. E bem longe ele armava a tenda. E Josué, filho de Num, estava sempre com Moisés, porque Josué sabia que ele seria líder depois de Moisés. Josué sabia que Moisés o estava preparando para ser líder, para levar o povo a conquistar a terra prometida. Então Josué não queria perder um minuto da vida de Moisés, não queria perder um minuto para conhecer e saber o segredo de Moisés no seu relacionamento com Deus. E diz a palavra que quando Moisés ia longe, todo mundo saía à porta da sua tenda, junto com a sua família, e ficava olhando Moisés pelas costas. E Moisés então armava a tenda, e Josué do seu lado. Eu creio que Josué ajudava Moisés a montar a tenda da congregação. E diz a palavra que quando Moisés acabava de montar a tenda e entrava na tenda, aquela coluna de nuvem que estava sobre o povo, aquela coluna de nuvem que representava a presença de Deus, aquela nuvem, ela se deslocava, ela vinha para a porta da tenda de Moisés. Aquele todo enorme se enrolava vindo para onde Moisés estava. E na porta de suas tendas, cada homem com sua família adorava ao Senhor. E ali Moisés falava com Deus. Moisés falava com Deus, como diz a Escritura, face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Então nós vimos que Moisés entendia a necessidade de ter tempo com Deus.
Moisés entendia que conduzir o povo no deserto não era uma tarefa fácil, nem uma tarefa para ele, para seres humanos. Era uma tarefa impossível. Como providenciar água, comida e paz para 2 milhões de pessoas, passando no meio de inimigos, passando no meio de perigos, passando no meio do deserto, onde não há água suficiente, onde não há comida. Então Moisés dependia de Deus diretamente. Ah, como é importante que eu e você saibamos isso, que dependemos de Deus para tudo, que sem Ele nada podemos fazer, que precisamos dEle, necessitamos da sua graça, necessitamos da sua presença, necessitamos do seu Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir. Moisés sabia disso. Então, todos os dias, ele costumava fazer isto, montar a tenda da congregação, a tenda onde Deus lhe falava, onde Deus lhe trazia as instruções, onde Deus lhe dava a direção para o que ele deveria fazer. E todo o povo via isto. Moisés foi usado pelo Senhor para escrever os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis nos conta a história da criação do homem, a história da primeira família, a história de como o pecado entrou no mundo, a história do primeiro homicídio, a história das nações, da Torre de Babel, de como Deus trouxe as línguas para os povos, os idiomas, Deus criou. A história de Abraão, como Deus o chamou e Deus se revelou a ele. A história dos patriarcas, até a história de José, até no Êxodo nascer Moisés. A partir de Êxodo, então nós temos a história de Moisés e do povo de Israel saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Depois temos o livro de Josué, nos contando sobre a conquista da terra e o assentamento do povo das 12 tribos de Israel em Canaã e na Transjordânia. Depois temos a história dos juízes, como que o povo ali estava, mas permaneceram no meio deles muitos inimigos daqueles povos. Amorreus, ali estavam cananeus, ali estavam jebuseus, ali estavam gibeonitas, ali estavam um resto daquelas nações que tinham as suas crenças na idolatria. E o povo se aparentou e o povo começou a seguir aqueles deuses. E o que aconteceu no período dos juízes? Vinham inimigos e oprimiam o povo. É sempre assim. Sempre que alguém desvia dos caminhos do Senhor, vai para longe dos caminhos do Senhor, ele está sujeito à opressão do inimigo. E o inimigo zomba, e o inimigo oprime, e o inimigo rouba. Mas o povo clamava, Deus respondia, Deus mandava um libertador, porque Deus sempre ouve a oração. Deus sempre ouve um pedido de socorro e Deus atende. Mas Deus atende não para que nós continuemos no pecado e fazendo coisas erradas. Deus atende para que nós possamos acordar e saber que somente com Ele temos paz e segurança. E vimos ali o período dos reis, e até que o povo vai para a Babilônia, fica lá 70 anos, depois retorna, constrói, reconstrói o templo. E então, ali sob a opressão do Império Romano, nesse período, há 2000 anos atrás, Deus envia seu Filho ao mundo. Deus manda os anjos anunciarem que Jesus nasceu. Deus manda os anjos anunciarem paz na terra com os homens, através de Jesus. E ele vem e nós temos o Evangelho. Então nós podemos ver que na Escritura, o propósito de Deus é que eu e você possamos também falar face a face com Deus, como qualquer um fala a seu amigo, como Moisés. Moisés
ele recebe do Senhor a palavra, Moisés escreve estes 5 livros, Moisés tem autoridade para falar de Deus, porque Moisés tinha vida com Deus, ele se relacionava com Deus. E este é o segredo. Quando lemos as Escrituras, quando oramos, quando adoramos, podemos falar com Deus face a face, como Moisés. Deus usou Moisés, homem limitado, mas homem cheio do Espírito Santo, que conhecia Deus para escrever as Escrituras. A Bíblia é autêntica, jamais foi mudada, jamais foi adulterada. Ela é a palavra de Deus. Bem, e a Bíblia fala sobre a salvação. Você já é salvo? Você tem certeza que seu nome está no livro da vida e que você vai morar no céu com o Senhor? Ou seja, você vai subir no arrebatamento quando Jesus vier? Você ainda não tem essa certeza, mas pode tê-la agora. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que eu sou um pecador e preciso de Ti. Preciso do Teu perdão, da Tua salvação. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pela vida impura que eu tenho levado. Limpa-me, apaga os meus pecados e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti hoje para viver em Tua presença para sempre. Recebe-me, Senhor. Pai, as pessoas que nos assistem e que estão, ó Deus, tão longe de Ti, alcance-os com a Tua graça, alcance-os com o Teu amor, alcance-os com cura aqueles que estão enfermos, libertação para os oprimidos, paz em cada lar, para a glória do Teu nome. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.